Bem, seguindo o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse, hoje nós vamos ver na terceira sessão, que são as 7 trombetas, a quinta e a sexta trombetas. É o capítulo 9 de Apocalipse. Eu leio para os irmãos. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como têm os escorpiões na terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho das suas asas, que as suas asas faziam, era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O quinto anjo tocou a trombeta. João viu a estrela caída do céu na terra. É o que vemos no versículo 1. Como algo parecido com o que Jesus falou aos discípulos que saíram de 70 e 70 precedendo ele em algumas cidades, a famosa missão dos 70. Ele diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Essa é a condição do diabo, que perdeu sua santidade, sua glória, sua posição no céu. A esse, ao príncipe das trevas, foi dada a chave do poço do abismo, nome que o inferno é designado antes do juízo. Eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por pouco tempo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, é o capítulo 20, no início do capítulo, os versículos de 1 a 3 e o 14 e 15, falando do abismo que estava a antiga serpente, o dragão, e que ele foi solto e depois volta para o juízo. Num episódio onde Jesus expulsa demônios de um gadareno, a legião que estava no rapaz diz assim, rogaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Estavam ali pedindo permissão para isso. Então foi dada essa chave. Satanás abriu o poço do abismo, liberando uma nuvem de fumaça, toda a incitação do mal. E olha que vem acompanhado de gafanhotos, mostrando essa influência maligna a ponto de esconder toda a luz. E então solta essa fumaça, todo esse provimento para o mal, a sua influência, são as operações malignas que ele exerce no mundo. E junto dele um monte de gafanhotos que mais tarde, nesse mesmo capítulo, é descrito como os seres demoníacos. Essa figura de gafanhotos trazendo morte, praga, dor, sofrimento, é uma figura recorrente no Antigo Testamento. Eu leio para os irmãos Joel 1, os versículos 4, 7 e 12. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos do homem. Então essa ideia de gafanhotos e trazendo sofrimento, toda essa dor, e essa fumaça que esconde o sol, é própria da ação do maligno de cegar com esta fumaça que sobe do poço, escurece o sol e o ar. Figuradamente significa o engano, a ilusão, o pecado, a ilusão do pecado, da obscuridade, da degradação moral. Porque é isso que ele vem oferecer, que você pode pecar e nenhum problema acontece. Aliás, foi isso que Satanás falou para Eva, para a mulher ainda no Jardim do Éden. É certo que você não vai morrer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Prometendo muitas coisas com engano, com engodo, com ilusão, de maneira que o pecado vem e aprisiona, mantém o homem preso, cego. Isso envolve todo tipo de degradação moral, seja por desobediência às autoridades, seja por pela desilusão, pela ganância, pela imoralidade, pela luxúria, pela perversidade, pela depravação moral, todos os sensos de valores sendo destruídos. É assim que o homem tem andado desde de ser expulso do Éden. E, por vezes, isso vem com ventos mais fortes, como nós já estamos vendo nos nossos dias também. Mas, apesar disso, algo precisa ser bem visto. Veja que Satanás não pode agir desenfreadamente. Sua autoridade, para começar, é concedida, foi-lhe dada a chave, e seu poder é limitado. É o que vemos
no versículo 4. Foi dado um certo poder, ele não podia destruir a erva e tudo mais. Deus é que está assentado no trono, com Cristo exercendo o governo do universo, e ali, em seu decreto permissivo, permite que o maligno possa executar seus intentos perversos. A sua influência no coração, na vida dos homens iníquos, naqueles que não foram selados. Ainda que exerça toda essa influência maligna, não pode tocar nos crentes. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Lembrem-se, como a gente viu na sessão anterior, antes de abrir o 7º selo e anunciar todas as trombetas que têm corrido na história da humanidade, o povo de Deus foi selado. Então, estes que foram selados, como a gente vê lá no capítulo 7, de 1 a 8, estes não podem ser tocados, não podem ser possuídos. A sua obra destrutiva foi permitida, no entanto, ela é limitada. Tanto em extensão, olha, você só pode agir nessa esfera, você não vai poder matar os homens, essa 5ª trombeta vai intervir sobre ele, sobre as suas vidas, e a sua duração, 5 meses, é um tempo específico. É uma figura que é um tempo que não é a eternidade, mas é um tempo específico de duração. A influência de Satanás é tal que é comparada com o tormento de quem é picado por escorpião. A consequência dessa influência é o desespero que vive o homem natural. Porque veja que nessa trombeta causava todo mal, toda cegueira com essa fumaça densa, com a influência de todos os gafanhotos que vêm junto. Já vamos falar desses gafanhotos. E por isso o homem se vê em desespero, sem saber o que fazer, sem ter onde suster, a ponto de ter um desejo ardente de morrer. Os homens procurariam a morte, mas não conseguiriam, é o versículo 6. O homem sem Deus é oficina do maligno e com sua alma vazia, é isso que ele tem, um vazio dentro de si. Uma vez que Deus não está nele, o maligno oferece todas as coisas, mas nada disso preenche o vazio. Ainda que ele tente encher, ocupar esse vazio com riquezas, poder, status, luxúria, imoralidade, ou até mesmo tentando fugir da realidade pelo uso de entorpecentes, de drogas lícitas ou ilícitas, a dor, a angústia e o desespero continuam tomando a sua vida. Nem a morte é solução para o seu drama, mas veja que aqui era só para deixar o homem angustiado, desesperado, mas sem que ele chegasse à morte. Veja que nem querendo a morte ele consegue. A gente vê assim como pessoas se lançam à morte por vários meios, e o que é pior, quantas vezes, ao invés de chegar à morte, conseguem as sequelas piores. Tentam com drogas fortes, isso só causa problemas cerebrais, motores e outras coisas. Então é querer a morte e ela não vir. Logo a seguir, vem a descrição desses agentes malignos, esses gafanhotos infernais. Essa descrição é apresentada simbolicamente no parágrafo que vai do versículo 17 até o versículo 11. Esses gafanhotos se assemelham a cavalos,
Então, lembrem-se, Apocalipse não tenta encontrar uma imagem física do que está sendo descrito. São figuras, são símbolos. Então, quando ele vai apresentar os gafanhotos, eles se assemelham a cavalos preparados para a batalha, com coroas de ouro falso que parecem anunciar uma vitória. São inteligentes, com a feição de um homem, mas essa perspicácia está a serviço da sedução, e aí mostra os cabelos longos de uma mulher, porque afinal eles vêm devorar como um leão, esses são os seus dentes. Aliás, o apóstolo Pedro já alertava a igreja: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eles seguem com um barulho ensurdecedor, como de carros e cavalos em batalha, trazendo novamente a mesma aplicação, o veneno como de escorpião, nos versículos 9 e 10. Veja, é uma descrição simbólica de uma ação maligna. Como a figura de cavalos, e nós vamos ver isso um pouco mais daqui a pouco, preparados para a batalha, cavalos era o símbolo de toda a força de um soldado. Naqueles dias, na batalha, eles saíam a pé, com lanças, com arcos, com espadas. Era assim que seguiam. E cavalos em cima de... puxando carros com seus cavaleiros, davam uma força maior para aquele exército. Então, aqui está a descrição desses gafanhotos. Eles estão vindo para a destruição. Os homens são atingidos na alma, com o maior dos temores, o maior desespero, a ponto de, como já tinha sido dito no parágrafo anterior, procuram a morte sem poder encontrá-la. É essa a cena que nós sempre vemos na história, na operação dos poderes das trevas. E na nossa geração é isso que vemos também. Ainda que pareça que seja algo do nosso dia, embora isso tenha se intensificado, porque o livro de Apocalipse fala que perto da volta de Cristo as coisas vão se intensificando, mas ao longo da história aconteceu assim. Quantos que se embrenharam em tantas coisas? A gente fala de uso de drogas como heroína, cocaína, mas 2 séculos atrás já tinha o ópio, tempos antes já tinha o absinto, então sempre houve uma tentativa de fuga desesperada da realidade, por causa dos poderes das trevas que vêm tirar todo o sossego do homem, porque o homem sem Deus nunca tem tranquilidade. Mas veja, essa não é uma destruição fatal, cabal. E ainda que não seja assim, porque é uma trombeta, e trombetas servem para avisar, demônios com seu engodo, com seu engano, tiram do homem toda a luz. E aqui eu coloco a luz como santidade, justiça, retidão, alegria, paz, sabedoria, entendimento, coisas que um comentarista, William Hendrickson, também coloca assim. É tirado do homem toda a luz. O homem não consegue ver o prazer na santidade. Não consegue ver que o melhor é a justiça e retidão. Por fim, ele não tem alegria, está sempre inseguro, intranquilo, não tem paz, está sempre desesperado. Falta ao homem entendimento, sabedoria. E há algo interessante que vem a seguir na mesma descrição, a partir no versículo 11. Usualmente os gafanhotos não têm líder em suas nuvens, mas nesta há um líder, o anjo do abismo, cujo nome é Destruidor. É o significado de Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego, destruidor.
pois ele vem roubar, matar e destruir. Então não é sem sentido que tenha este nome. Então João está mostrando para a igreja aquele ensino de Jesus e mostrando aqui quem é que está agindo. Toda essa figura de terror e destruição, na verdade, está ressaltando esse tríplice propósito de Satanás: matar, roubar, destruir, como o ladrão que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10. Vem somente para isso: roubar, matar e destruir. Essa é a ação do maligno. É a quinta trombeta. É Deus advertindo, ainda que usando o maligno e o seu exército. Veja que até mesmo os anjos caídos, eles estão nas mãos de Deus. Deus usa como advertência. Não deu permissão que matassem ninguém nessa quinta trombeta, mas deixava o povo desesperado por conta de não ter Deus. É uma trombeta. Se não se derem por avisados, ai, ai. Há ainda duas outras trombetas, mais dois ais, é o que lemos no versículo 12. Prosseguindo, então, a partir do versículo 13, a descrição da sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. Os mesmos poderes das trevas que operam no coração dos homens movem-nos à malignidade destruidora. Agora todos os homens estão sendo movidos a serem perversos, a serem malignos, destruidores. Isso é uma descrição dos tempos de guerra. Em tempos de guerra ninguém respeita nada. Tanto é que depois é que tem julgamentos de crimes de guerra porque não há limites. Em tempos de guerra os homens ímpios parecem demoníacos, não respeitam coisa alguma. Estão longe dos seus lares, invadem uma cidade, acabam com a vida das mulheres que ali estiver. Eles não respeitam coisa alguma. Essa trombeta descreve todas as guerras, não uma guerra em particular, mas todas as guerras como punição para o homem ímpio. Eles são movidos à guerra onde se matam e a advertência aos crentes, aos não crentes, desculpe, porque os crentes são poupados, para eles entenderem como é o coração do homem. Se olharmos o início do século passado, a virada do ano de 1900, já havia um pensamento de que o homem ia de bem a melhor, até no meio da igreja, a ponto da filosofia se desligar completamente da religião, a dizer Deus morreu, não precisamos de Deus. Se Deus existe, já diziam, não faz nada, não importa, porque nós estamos indo de bem a melhor. E isso até entrou, de certa forma, no meio protestante. Uma corrente de pensamento achando que nós já tínhamos passado do milênio e agora o homem só vai melhorar com o seu desenvolvimento moral, social, espiritual, tecnológico e assim vai. Veio a Primeira Guerra e arrasou com a Europa. Mas o homem continua com esse pensamento. Veio a Segunda Guerra e mostrou que não é assim. Veja que as guerras mostram como é o homem de fato. Ele não está bom indo a melhor. Ele, sem Deus, é perverso, movido por sua ganância, sem valor. Quando nós vimos lá atrás o quarto selo, vimos a igreja passando por vários sofrimentos junto com o mundo. E entre estes sofrimentos estão as guerras, ali figuradamente pela espada. Mas aqui, nessa trombeta, o povo de Deus está selado, protegido. A guerra é colocada como punição para o ímpio, não para o crente. A advertência para os não crentes também, para que se deem por avisados. Lembrem-se que estes selos,
Durante os selos, lá no quinto selo, nós vimos o clamor dos que morreram por causa da fé. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas aqui as trombetas, elas vêm em resposta a essa oração. No começo da sessão, um anjo leva um incenso e junto com o incenso as orações dos santos até o trono de Deus, e aí pega as brasas que então vai lançar para a terra. E mais, se no quinto selo nós vemos o clamor dos que morreram por causa da fé, no sexto selo nós vemos que a destruição não vem até que o povo de Deus seja selado, guardado. Então, ao final do capítulo 6 e o começo do capítulo 7. No início dessa sessão, que nós vimos a oração levada até a presença de Deus e dos quatro cantos do altar que está diante de Deus, é que vem a voz ordenando que sejam soltos os quatro anjos atados junto ao rio Eufrates. Então veja, as orações chegaram até o trono de Deus e dos quatro cantos do trono do altar que se acha diante do trono de Deus, há uma ordem. Que se soltem os quatro anjos atados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates é recorrente de fonte dos inimigos do povo de Deus, além do Egito. É símbolo normal dos inimigos. Os assírios com Nínive, os caldeus com Babilônia. E Babilônia é uma figura que aparece várias vezes aqui, mostrando esse governo que seduz e vai contra os valores cristãos. Os quatro anjos, então, que estão atados junto ao rio Eufrates, serão soltos. E eles têm o seu prazer em incitar os homens à guerra. É isso que esta trombeta está colocando. Mas, do mesmo jeito que a gente já viu anteriormente, eles não podem agir sem a permissão divina. Embora eles sejam libertados e se sintam à vontade para promover a destruição pelas guerras, o versículo 15, Deus os usa e emprega essas guerras como punição e advertência aos iníquos, como se lê no versículo 20, para que eles fossem avisados. Os exércitos de Babilônia são em um número quase incontável, 10 mil, 20 mil, são números grandes para batalhas a serem ponderadas. O próprio Jesus usou isso quando alguns queriam segui-lo. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20 mil? Mas aqui é 20 mil vezes 10 mil. Não tente imaginar o valor 200 milhões. Mesmo se a gente olhar, procure aí no Google a lista dos exércitos, do número de soldados que há no mundo. 200 milhões é mais do que todos os militares que há no mundo hoje. Não estou falando da população capaz de ir para a guerra, mas dos militares hoje. Esse número é um valor, é um número simbólico, que quer dizer um número grande que envolve tudo quanto é soldado que você possa imaginar, ou seja, guerras em toda parte. Simbólicas também são a cor da couraça dos cavaleiros e o que sai da boca dos cavalos dos guerreiros: fogo, púrpura e enxofre. A cor e a fumaça são destruição. Tanto é que logo a seguir é explicado que é aquilo que sai da boca desses cavalos. Então veja que esses cavalos expelem fogo, absinto, enxofre, vem trazer destruição. Cavalos, como eu já disse, são símbolos da força da guerra. Por isso, ele é considerado como símbolo de armas de guerra. O povo de Deus já cantava isso.
Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do nosso Senhor, em nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Ou, o cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Salmo 33, 17. Assim, esses cavalos representam todo tipo de armamento e máquinas utilizados nas guerras ainda hoje, e outras que ainda venham a ser criadas e inventadas. O que aqui ele quer dizer é, com essa figura, que trazem destruição para todos os lados. Até a sua cauda é como serpente com boca e abocanha. Então é isso, armas que destroem, porque o homem é incitado à destruição. Veja, as guerras hoje de maneira tecnológica, nós vimos aquele ataque ao Iraque falando que eram bombas guiadas cirúrgicas, mas quantas vezes depois outros prédios, hospitais e residenciais foram atingidos também? Vejam o Estado Islâmico na Síria destruindo tudo, sem limites, sem pena, sem dó, sem piedade, simplesmente para mostrar seu poderio. É assim. Esta é a sexta trombeta para avisar o homem. O que vemos é que desde a ascensão até a volta de Jesus Cristo, o Senhor punirá os perseguidores da igreja em resposta às orações dos santos. Seu sangue será vingado. Os ímpios serão atingidos física e espiritualmente. Então a gente vê isso espiritualmente na quinta trombeta, fisicamente na sexta trombeta. A despeito de suas trombetas de advertência, os homens, permanecendo na sua estultícia, não se arrependerão de sua impiedade. O mundo perseguidor é impenitente. É o que encontramos no versículo 20 e 21. É assim que vemos. Pessoas contando até hoje, veja, contando os seus feitos, simplesmente quando enganaram, quando tiraram vantagem, tiraram proveito de um outro ou de uma situação, sempre tentando engrandecer-se, destruindo-se facilmente, zombando das coisas. As trombetas tocam, mas o homem sem Deus não ouve. É preciso que Deus intervenha, só Deus intervindo no seu coração. Se hoje você está percebendo que as trombetas tocavam e você não via, mas agora vê, clame a Deus, que Ele é rico em misericórdia. Se hoje você está tendo entendimento destas coisas, entendendo a maldade do seu coração e de como a incitação ao mal toma conta do seu pensamento, do seu plano, quiçá dos seus atos, é hora de clamar, de se arrepender, de ter seguido outro caminho, de ter adorado outro Deus, de ter colocado você mesmo, o seu pensamento como centro de tudo, ou seja, endeusando a si mesmo seus atos, sua justiça, ou sua fortuna, ou sua riqueza, ou sua inteligência, sua perspicácia, seu poder, seu status, ou sua beleza, o que seja. Há tempo. São trombetas tocando. Vários, um terço, aqui com a guerra, um terço dos homens foi atingido, mostrando que para alguns não dá mais tempo. Mas há um número grande ainda que não se deixou avisar. Se dê por avisado. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta dos seus maus caminhos. Busque a Deus. Hoje é tempo oportuno. Que Deus te abençoe. Amém.